Licença aí, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Vamos lá, eu vou tentar ver aqui agora, começar com chamar France. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aguardando France aqui mandar o convite. Obrigado até te conhecer. France Raposo, aguardando você mandar o convite aí para eu lhe aceitar aqui, para a gente começar a bater um papo aqui. Ó, enquanto o France não mandou aí não apertou o link, só para dizer, disse eu acho que tem uma câmerazinha aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que ela mandou agora. Vamos lá. Entrar na conversa aqui, bater um papo comigo. Cadê ela? Olá, Antônio. Olá, dona França, boa noite. Não estou vendo a senhora ainda, viu? Não. Não. E agora? Melhor? Ainda não. Nossa, eu tô te vendo e tô te ouvindo bem. Mais alguém Mas, consegue me ver? Coloca aqui. alguém. Vocês estão vendo a mim e a França ou não? Será que... Não. Pronto, eu acredito que agora o pessoal já consegue me ver bem. É? Aparecendo. Pronto. Bom, então o pessoal está dizendo aqui que está vendo os dois, eu não estou vendo, eu só estou me vendo aqui, mas eu acho que uma hora vai aparecer os dois. Bom, então deixa eu apresentar aqui. France é uma menina super empreendedora, tá certo? Muito batalhadora, atuante demais no turismo, certo? Ela tem uma agência de viagem e eu gostaria que vocês depois fossem lá seguir o canal dela, tá? É o Raposo Turismo. Um nome bem legal, inclusive, para a agência dela. E France, ela vem procurando fazer um trabalho aqui no Litoral Norte, começando a desbravar, certo? Essa nossa região, porque é um absurdo que ela consegue vender passagens para todos os lugares, consegue vender para a Europa, o sul do país, vende para todo canto e a dificuldade de vender hospedagem, vender nossos passeios aqui no litoral norte é enorme. E aí, France, se apresente aí, fale um pouquinho para a gente poder aqui iniciar a primeira pergunta. Exato. O que falar, né, depois dessa apresentação? Eu gostaria de iniciar aqui essa apresentação, Antônio, citando o Paulo Freire, diante desse seu exórdio, que ele fala: educação transforma o mundo, não transforma o mundo, né? Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. E essa frase, ela é muito forte e dá para ser aplicada desse universo do turismo, porque o turismo ele é composto por pessoas, por mentalidades, né? A agência, eu trabalho com turismo há mais de 10 anos. A minha formação acadêmica concluiu lá no finalzinho de 2010. E lá em 2010 a gente já teve esse olhar para o litoral norte, né? Poxa, a gente está aqui no quintal de casa, né? Como a gente fala. E os entraves e as dificuldades ela é muito grande, porque não há realmente um interesse público enfático para que faça acontecer. A gente teve um boom grande lá na década de 80 com o turismo para o litoral norte, e de lá para cá ele veio se esvaindo e a gente foi perdendo espaço para a queridinha Porto de Galinhas e todo o litoral de Ipojuca, que veio crescendo. Cresceu do nada, né? Era uma beleza natural que estava lá e, através dos seus investimentos e empreendimentos, foi se desenvolvendo. Tudo que não é visto não é lembrado. E com turismo a gente vê muito isso. Se a gente for comparar, por exemplo, a nossa realidade aqui hoje,
do litoral norte e todo o potencial que ele pode se desenvolver e apresentar, a gente pode fazer uma correlação, por exemplo, com Salvador, né? Todo o conjunto ali histórico do Pelourinho é muito semelhante ao que a gente tem aqui em Olinda, dada as devidas proporções. O Pelourinho ele é imenso, mas numa comparação muito rasa, né, que eu quero trazer aqui, o Pelourinho ele é muito semelhante ao que a gente tem aqui em Olinda, sendo que o governo do estado da Bahia há um desenvolvimento enfático de comunicação e de mídia para o Pelourinho como um polo cultural, como um polo gastronômico, como um polo de música, e aí as pessoas endoidam a cabeça para dizer eu quero ir para Salvador, né? No carnaval a gente tem aqui uma disputa de pares, né? Poxa, eu vou para o carnaval de Olinda ou eu vou para o carnaval de Salvador? Então, veja aí a comparação que a gente tem, né? São coisas assim tão semelhantes dentre esses atrativos do turismo. Bom, iniciamos, né, no turismo desde dessa época de 2010, e quando a gente de fato abriu a agência, porque eu já trabalhei com eventos, eu já trabalhei com produção cultural, a gente já trabalhou nessas linhas de cultura que o governo aplica hoje para os produtores culturais, a gente abriu de fato a agência, a Raposo Turismo, em 2019. E vivemos ali, né, aquele ano de 2019, com grandes possibilidades. De repente, em pleno 2020, veio o grande boom da pandemia. E foi um teste de fogo a gente se manter em pé nesse período. Nesse período, a gente teve crescimento, né? Então, através dessas mídias, né, digitais, do trabalho enfático, de criação de conteúdo, a gente conseguiu agregar valor à nossa agência. Hoje a gente vende, de fato, pacotes nacionais e internacionais, tá? A agência ela tem esse leque, né, e esse olhar voltado também para o nosso turismo emissivo. Somos uma agência emissiva, então o nosso forte maior, a nossa pegada é muito isso. Mas como é que a gente pode trabalhar, né, o litoral norte se ele não é tão divulgado assim, né? Muita gente conhece o litoral norte, mas são os próprios moradores. São as pessoas que já residem aqui próximo, que já ouviram falar, que passaram por um passeio e alguém indicou, dá uma esticadinha a tal ponto que você vai ver tal coisa e se encanta. Mas, de fato, não há uma publicização lá no aeroporto, nas secretarias de turismo do estado, divulgando e trazendo esse turista essa vontade de querer conhecer. Nós temos atrativos, nós temos equipamentos turísticos, nós temos hospedagens, né? E temos aí um ticket médio que dá para durar de 4 a 5 dias. Mas isso não é ainda aplicado. E aí eu reforço, ainda, né? Diante de toda a fala que você trouxe aqui, é o dever de casa de todo gestor público, ele preparar a casa, claro. A gente precisa ter iluminação pública, segurança pública, infraestrutura, vias, né, bem asfaltadas. A gente tem comércio local para isso, a gente tem variedade, né, para tudo isso. Mas essa tarefa de casa ela precisa ser feita. Fora isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa parar de olhar dentro de si, olhar um pouco para o externo e ver quem são os meus vizinhos. Porque a gente tem aqui, por exemplo, como você falou, a pessoa que vende ali o espetinho, mas também tem uma fritada de aratu ali do lado, que é uma delícia, e que a pessoa que vem, às vezes, comer aquela fritada de aratu, depois pode comer o meu espetinho. Depois ela pode comer uma tapioca, né? E assim vai. E ela pode fazer um passeio lá da jangada, ela pode fazer um passeio de caiaque, ela pode ir naquele restaurante que a gente conhece, o que a gente indica. Então, essa coisa toda, né, dessa parceria é o que envolve realmente essa parte da mola propulsora do turismo, que é essa ação em cadeia. Turismo não é uma ação individual, né? Ela é uma reação em cadeia, porque o cara, quando ele vem para cá, ele precisa de um transporte do aeroporto para o hotel que ele vai ficar. Ele precisa ficar hospedado em algum lugar. E essa pessoa que está hospedada, ela vai querer se alimentar,
ela vai querer se divertir e ela vai querer conhecer os atrativos culturais. Então, toda essa ação em cadeia é o que denomina, de fato, a atividade turística. Não é uma atividade individualizada. Entendi. Franci, diante de tudo isso que nós já falamos aqui, eu queria que você trouxesse a sua, na prática, né, a sua experiência pessoal mesmo. Eu tenho dois questionamentos aqui para você falar, tá? E eu quero que você seja, assim, bem sincera, trazendo a sua experiência pessoal, tá? Uhum. A primeira coisa que eu gostaria de saber é como é que está sendo a sua experiência de trabalhar com o turismo do Litoral Norte, certo? Por mais que a gente fale, a gente escutar de um profissional da área, né, que está tentando desenvolver esse trabalho, é importante para a gente começar a trazer esse olhar, né, para dar essa oportunidade para os gestores que não estão preocupados de tentarem se corrigir e ver como é que eles podem melhorar isso. Então, como é que está sendo essa experiência, trabalhar aqui com turismo no Litoral Norte? É um misto, Antônio. É um misto de prazer, né, e de preocupação. Eu sinto como se a gente estivesse lapidando um diamante bruto, né? Porque é um diamante em si, ele é precioso, são tantas coisas maravilhosas que a gente tem aqui, são coisas que não deixam a desejar a lugar nenhum, né? E os entraves maiores, justamente essas questões básicas que a gente levantou aqui. É o acesso, é a falta de comunicação, é essa dificuldade de conversar com o cara que é o vizinho. E quando eu falo vizinho, eu não estou trazendo isso para uma questão domiciliar, estou trazendo isso para uma questão comercial mesmo. São as pessoas que estão ali no nosso entorno, né? Você há pouco estava falando do entrave dos leitos. Se a gente tivesse aqui um boom, né, das pessoas pesquisando para vir se hospedar aqui, e aí, por exemplo, Gramado, né? Gramado é hoje um baita de um referencial para o turismo nacional. Gramado, até um tempo atrás, não tinha essa referência, né? E se hoje tiver um boom lá em Gramado de hospedagem, todo mundo resolver se hospedar na mesma data, as cidades do entorno também estão preparadas. E a gente precisa contar com isso. A gente tem ali Canela, a gente tem Garibaldi, né? Tem Carlos Barbosa. Caramba, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, se a gente não tiver, de fato, leitos, né, para a cidade de Paulista, a gente tem Olinda e a gente tem Recife, né? Sendo que simplesmente não está no mapa turístico essa informação. O cara, ele está hospedado lá na Boa Viagem, né? Com toda aquela vista da principal orla daqui do Recife, mas ele pode muito bem, em menos de 40 minutos, chegar aqui no litoral norte. Ele pode conhecer aqui o litoral de Olinda. Ele não tem uma cultura de só trazer o turista para Olinda e ele só sobe ali no City Tour histórico, que passa só uma tarde, 2, 3 horas. Caramba, para você subir ali no histórico de Olinda, você passa um dia inteiro e você não vê tudo, né? Quer dirá você trazer isso para o litoral, né? Mais à frente, como você citou ali, aquela região ali do sítio histórico de Igaraçu é riquíssima. A gente tem a primeira pinacoteca das Américas aqui no sítio histórico de Igaraçu, ao lado das igrejas de São Cosme e Damião. Então, a gente tem turismo religioso, a gente tem turismo gastronômico, a gente tem turismo cultural, a gente tem turismo de sol e mar, a gente tem uma segmentação imensa de coisas que dá para trabalhar, né? Que simplesmente fica apagado. A gente tem espaço hoje, hoteleiro, que dá para criar um espaço de turismo business, né? Não é só São Paulo, não precisa ir para São Paulo para poder fazer apenas turismo, né, comercial. A gente tem, por exemplo, aqui hoje, conferências médicas que movimentam milhões, tá? Milhões, simplesmente os médicos de todo o país vêm para cá para poder participar desses eventos. Então, nós somos, sim, um polo comercial, um polo digital, uma cidade que tem um porto digital,
como Recife, aqui nossa vizinha, né? Isso tem uma referência muito grande também e traz possibilidades para esse turismo. Então, a gente precisa parar de olhar apenas para os pontos que a gente está acostumada, como região de Ipojuca, com Porto de Galinhas, Carneiro, né? Toda essa parte, e olhar também para mais a fundo para o litoral norte, a ilha de Itamaracá, Vila Velha, os passeios de quadriciclo, de jangada, né? Os passeios náuticos, que são belíssimos, é uma outra experiência, as nossas piscinas naturais, né? A nossa parte cultural, a nossa parte gastronômica. Agora, tudo isso a gente precisa estar com a casa arrumadinha, limpinha, organizada e as pessoas com a mentalidade de que sim, é possível e pode se fazer. Veja, dentro do que você falou, você até já respondeu aqui o que precisa melhorar, né? Seria próximo questionamento. O que precisa melhorar em nossa região para ter um sucesso no nosso turismo. E eu acho que com esse comentário final que você estava falando aí, eu acho que é mais ou menos isso que aborda, não é isso? Exatamente, Antônio. São coisas assim que a gente já está, né? Eu não gosto de ficar jogando a peteca muito lá para frente. A gente começa a trabalhar com o que tem, com o que dá. Faço um convite aqui aos grandes empresários a olhar para esse litoral. Mas os empresários que estão aqui, os pequenos e médios empresários que já estão aqui e que já estão fazendo história, porque estão trabalhando quando não se tem quase capacidade nenhuma de se trabalhar. Então, estão empreendendo de fato, né, na dificuldade. É aquela velha frase, né? O bom no bom é fácil, mas o bom no ruim tem a sua dificuldade. Então, esses empresários... Agora há pouco a gente estava aqui com o Fogão do Céu. É um local belíssimo, né? Muito bom, a comida típica regional que traz essa parte da nossa cultura. Isso é importantíssimo, precisa se conhecer. A gente tem pousadas, tem hotéis aqui nessa região que eu vou deixar para a Juliana destrinchar mais isso aí, que são empreendimentos muito bons, que já têm uma qualidade muito boa. Então, a gente precisa melhorar e divulgar os nossos equipamentos, sair da informalidade, né? Ter esses registros, entrar, né, de cabeça no trade com essa questão da formalização. E de que forma seria isso, né? Estar visto com os principais equipamentos nacionais e internacionais, que as operadoras, as consolidadoras, as mantenedoras do turismo em si trazem, porque essas grandes empresas, quando cadastram esses equipamentos, cria ali um grande apontamento, né? Hoje em dia você tem aí grandes empresas como Booking, Decolar, né, que já trazem essas informações, mas não se cadastrar apenas só nisso. Não é só um caminho. A gente tem várias outras vertentes que a gente precisa trabalhar. Então, a gente precisa divulgar e criar esse caminho. Para que a pessoa, quando chegar lá no aeroporto do Recife, dizer assim, eu vou lá no litoral norte porque eu vou fazer um passeio de jangada. E aí vai ser um passeio que vai ser uma atividade de dia inteiro. Eu vou lá no litoral norte porque eu vou passar também uma manhã inteira lá nas igrejas, no sítio histórico de Igaraçu, e depois a gente vai dar uma passada lá na Campo Fértil, naquela padaria que é premiada, né, renomada, e a gente vai conhecer um pouco também dessa gastronomia. Eu vou dar uma esticadinha a mais, vou lá na ilha de Itamaracá e vou dançar a ciranda com Lia, né? Então, são essas coisas aqui, só dessas atividades que eu citei aqui, já dá para fazer em 3 dias. Né? Então, o tempo de permanência que o turista ele tem aqui é um ticket médio ali de 4 a 5 dias fácil, sem grande esforço, né? Se divertindo em 100% do início ao fim. E tudo isso que você está falando é impossível a gente falar em 10, 15, 20 minutos. Né? A gente precisa de uma live aqui de umas 2 horas para falar só sobre essas atrações aí. Exato. França, quero te agradecer demais, tá? A oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos em frente e a gente vai conseguir, sim, uma hora a gente vai fazer esse turismo aqui acontecer de verdade. Já está acontecendo, né? Vai melhorar. Um abraço, França. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Vamos lá. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse papo, tá? Com Franci Raposo. Sigam lá a agência dela, tá? Franci Raposo. E agora a gente vai conversar com uma mulher, uma garota fantástica, que ela tem um blog, certo? Para quem gosta de conhecer dicas de hotelaria, certo? Juliana Maia, que vai trazer. Juliana Maia, eu sou suspeito de apresentar, porque realmente sou apaixonado por ela, pelo trabalho que ela faz. Belíssima. O Hotéis que Conheci, certo? Que